Muito bem, vamos começar aqui a nossa primeira pergunta. Tem um paciente que nos pergunta: o senhor já ouviu falar no uso do inibidor de JAK no tratamento da Covid-19 grave? Então, o que é o inibidor de JAK? É uma substância que inibe uma proteína que sinaliza a produção de substâncias inflamatórias na célula, chamados inibidores de JAK, que podem ser utilizados tanto para doenças reumáticas, está sendo utilizado já há algum tempo, o padacetinib, o baricitinib, são utilizados também para o tratamento da dermatite atópica grave e difícil controle, e parece que existe um caminho para o Covid-19. Então, o inibidor de JAK, os benefícios da JAK em pacientes hospitalizados com Covid-19 foram demonstrados e a Anvisa, inclusive, já aprovou. Então, pacientes que, de certa forma, têm quadros graves de Covid-19, internados, eles podem, de acordo com a condição clínica do paciente, podem utilizar o inibidor da JAK para quadros graves. Mas como houve um declínio muito importante por causa da vacinação e do controle desse problema, então, assim, é usado raramente, só aqueles quadros mais graves mesmo, mais complexos, e muitas das vezes que afetam pacientes idosos ou pacientes imunossuprimidos, né, que acabam desenvolvendo a chamada tempestade de citocinas. E na tempestade de citocinas, o inibidor da JAK, o baricitinib principalmente, ele foi autorizado pela Anvisa para ser feito em quadros mais complexos, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. O médico me indicou carbapentina e mirtazapina para o tratamento da minha dermatite atópica. Gabapentina, e mirtazapina para o tratamento de minha dermatite atópica. Porém, não vi a bula a indicação para essa doença. Por que ele prescreveu isso, já que são remédios prescritos pelo neurologista? Então, a mirtazapina, ela é um antidepressivo e ela tem, por assim dizer, uma ação importante dos chamados receptores H1, que são receptores de histamina, que podem ajudar no controle do prurido. Além disso, ela pode também agir em outros receptores que diminuem a ansiedade do paciente. E diminuindo a ansiedade, acaba diminuindo também a questão do prurido da dermatite atópica. Como, por exemplo, a própria paroxetina, ela já é usada para o controle do prurido, né, da coceira, principalmente aquela coceira maligna, aquele prurido maligno, em casos de pacientes que tenham colestase, ou seja, que tenham problemas ligados ao fígado, e como pacientes, por exemplo, que desenvolvem cirrose hepática, e essa cirrose hepática leva uma colestase, um acúmulo de bilirrubinas, e esse acúmulo de bilirrubinas, por sua vez, faz com que o paciente coce muito. Então, a paroxetina já é utilizada para o tratamento desse tipo de problema e também para pacientes que têm coceira de origem renal, que têm insuficiência renal, pacientes urêmicos, com aumento da ureia, né? Então, já é utilizado, que também é um antidepressivo tricíclico, assim como o mirtazapina. Agora, a gabapentina, ela é um bloqueador neuronal, né, das terminações nervosas finas do nosso corpo. E sendo um bloqueador neuronal, ela acaba também tendo uma ação contra o prurido no paciente com dermatite atópica. Agora, a gente tem que entender que o paciente com dermatite atópica ele pode ter duas situações de coceira. As situações onde existe o envolvimento da histamina e a situação onde existe o envolvimento da inflamação das terminações nervosas de fibras finas, né? A histamina, com o uso do antihistamínico, então ajudaria, principalmente as dermatites atópicas agudas. Agora, aquela dermatite atópica mais crônica, arrastada, você tem mais o envolvimento da interleucina 31, TH17, interleucina 31, que agem nas fibras finas dos nervos e, consequentemente, dão aquele prurido. Então, quando você faz um bloqueador da sensação de coceira ou de dor dessas fibras finas, e a gabapentina seria uma delas, a pré-gabalina também é, então você também melhora, tá bom? Então, está respondido a situação. A gente está respondendo mais pela questão da mirtazapina, que a gente já falou muito sobre gabapentina e sobre pré-gabalina, mas a mirtazapina a gente nunca fez um vídeo falando sobre ele.
mas ela pode ser utilizada como antidepressivo que age nos receptores de histamina H1 e parece que também diminui um pouco a ansiedade do paciente que está com prurido, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Outra pergunta aqui, o médico disse que eu estou desenvolvendo uma alergia a medicamentos, pois a ferida que apareceu no meu corpo, ele falou que era erupção fixa à droga. Não existe mais a ferida, ficou somente a marca da ferida, ou seja, a cicatriz. O esquisito é que ele quer testar o remédio que eu tomei no lugar da cicatriz. Isso é correto? Sim. A erupção fixa à droga, você faz o teste de contato realmente no local, entende? Aonde o paciente teve a reação. Não adianta você fazer em outro lugar que não vai dar positivo. Então você tem que pegar a substância, o medicamento, que você suspeita que o paciente desenvolveu a erupção fixa à droga, e você coloca, por assim dizer, naquele local. Então, provavelmente, é isso que o médico está pensando, tá? Então, é um procedimento totalmente correto, não tem nada a questionar o colega em relação a isso não, tá bom? Porque ele deve estar pensando nessa situação e o patch test, o teste de contato é feito diretamente na cicatriz aonde desenvolveu a ferida da erupção fixa à droga, tá bom? Muito bem. Outra pergunta aqui, eu estou com suspeita de dermatite de contato de uma ferida dentro do umbigo, que segundo o primeiro médico que me atendeu, disse que tem alergia a níquel do botão da calça. Ele botou caixa aqui, mas acho que na autodigitação errou e veio caixa em vez de calça. Fiz o teste de contato que veio negativo e mesmo assim substituí o botão com níquel pelo de madeira. Nada melhorou. O que pode ser? É uma pergunta muito boa, excelente sua pergunta. Existem quadros de psoríase dentro do umbigo, tá, que se confundem muito com eczema de contato, com dermatite de contato. Então, possivelmente, é importante você conversar com seu médico dermatologista, ele avaliar para ver se não seria uma psoríase. Porque quando acontece isso mais dentro do umbigo do que fora, mais por dentro, isso costuma ser mais uma psoríase do que eczema de contato. Então, o diagnóstico não é um diagnóstico de eczema de contato a níquel, nem a cloreto de cobalto, nem a qualquer outro tipo de mineral, de metal que pudesse estar causando esse problema. Possivelmente é uma psoríase realmente. Tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço, obrigado aí pela pergunta. Minha avó acamada começou a ter escaras e o enfermeiro que está tratando dela começou a passar uma pomada à base de neomicina. O problema é que 5 dias após ela começou a ficar com feridas vermelhas espalhadas pelo corpo. Isso é uma pergunta muito boa. Será que a pomada está causando alergia nela? Eu acho que você tem razão. Tá? Eu acho que pode estar causando. A neomicina é uma das grandes substâncias, é um antibiótico, mas é uma das grandes indutoras de eczema de contato sistêmico, principalmente em pacientes acamados com decúbito, com úlcera de decúbito. Tá? Então a sua avó está desenvolvendo uma escara, o termo técnico é úlcera de decúbito, e que existe a possibilidade de ela estar desenvolvendo o chamado eczema de contato sistêmico. O que é um eczema de contato sistêmico? É quando você se sensibiliza a uma substância, a um metal, a um antibiótico, a um remédio e tudo mais. E essa sensibilização causa lesões pelo corpo inteiro, lesões que estariam somente, em tese, localizadas em determinadas partes do corpo. Por exemplo, um paciente usa um brinco, né, com cloreto de cobalto ou com sulfato de níquel, aí dá aquela reação local na orelha por causa do brinco, a mesma coisa o cordão e tudo mais. Mas o sulfato de níquel, por exemplo, em pacientes que usam marca-passo, podem dar reações não localizadas, mas reações espalhadas pelo corpo. Tá? Também existem alguns casos de pacientes que colocam prótese de quadril, que tem alguns minerais, alguns metais ali dentro da prótese quadril, que podem também dar reações espalhadas pelo corpo. O consumo, por assim dizer, de determinados alimentos, como o café robusta, né? Nós temos 2 tipos de café, o arábica e o robusta. O robusta é mais utilizado em cápsulas. E esse café robusta, ele tem na sua composição uma quantidade aumentada de sulfato de níquel. Então, a pessoa pode desenvolver também eczema de contato sulfato de níquel. E a neomicina, a mesma coisa, principalmente em pacientes acamados com escaras ou
úlceras de decúbito, tá? É a principal causa de eczema de contato, tá bom? Então pode ser a causa, e retirando a neomicina, por assim dizer, você então melhora o quadro clínico do paciente. Não tem tratamento para fazer, não tem antihistamínico, você pode até usar o corticoide para diminuir um pouco, mas se não retirar a substância causadora, o paciente vai continuar desenvolvendo aquela reação, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, excelente, muito boa.